Boa Oi, noite, doutora Cris. querida. Tudo bem? Boa noite. Pode me chamar de Mi. Você é a minha querida do coração, né? A gente sempre escapa aqui na nossa live, né? Nossa relação Hum, é, além de tudo, né? Uma relação de muita amizade, de muita parceria, né, Mirella? é sim. Tentando promover a saúde, né? A nossa batalha com os nossos queridos clientes, né? Trabalhar a saúde física e mental, espiritual, que é psicossomática, né? E hoje nós vamos falar sobre hábitos, né? Primeira live do ano, né? Eu tô esperando um pouquinho o pessoal entrar. Tá ouvindo bem? O som tá bom? Hoje tá tudo bem, Mirella? Tô ouvindo bem. Qualquer mudança eu lhe falo. Isso, qualquer coisa você vai dizendo, porque a gente no meio, às vezes acontece alguma coisa com a internet, essas coisas, a gente tem que estar sempre prestando atenção, né? Isso aí. E você está aqui em São Paulo ou está em Minas Gerais? Não, tô em São Paulo. Está em São Paulo, legal, legal. Mas está meio perto, Cumprindo meio... promessas do começo de ano. Oi? Desculpa. Tentando cumprir promessas do começo do ano. Todos nós, né? O pessoal sete ondinhas, mas faz os sete pedidos, né? A gente acaba Tem ficando que sem. começar forte. A gente tem que pedir, né? Os pedidos são Uhum. feitos, né? É um É. ritual, né? O brasileiro tem esse ritual, né? Depois nós vamos falar bastante Sim. sobre isso, Vamos. o que isso significa, né, Mirella? É. Bom, é a primeira live do ano, né? Eu estava comentando, Janeiro Branco. Vamos falar sobre saúde mental, né? E vamos tentar promover algo que possa ser usado durante o ano todo, né? Foi essa a nossa ideia. Quem me deu a ideia foi a Mirella, e eu tenho o privilégio de estar aqui com a Mirella. A Mirella é uma das minhas amigas mais inteligentes, é muito bom ter uma pessoa tão perspicaz, né? E ela comentou, né? Ela me segue, né? É uma querida. A gente já tinha falado sobre o poder do hábito, né? E sobre a importância dos hábitos. E aí nós começamos a ver formas de tratar a vida e de chegar aos nossos objetivos, né? Então, como a Mirella estava comentando, todo começo de ano é aquele ritual, né, Mirella? Por que será que a gente faz tanta promessa e poucas delas a gente consegue realizar, né? Porque Papai do Céu não deixa, porque a gente não tem sorte. Eu não acredito nisso, né? Muitas das nossas promessas são de realizações, são de coisas que nós gostaríamos de fazer, né? E por que será que a gente não faz? Então, hoje eu e a Mirella vamos tentar responder essas perguntas, né? E tentando promover para todos nós um 2022 de realizações, um 2022 onde nós consigamos atingir essas metas e essas promessas e todos esses desejos que nós temos na virada do ano. E que esse ano de 2022 seja um 2022 melhor, né, do que todos os anteriores, para nós e para todos, né, Mirella? Sim, sim. Então, A é isso, gente, a gente né? tem um motivo até maior, né, esse ano, né? Porque passamos um ano e meio, quase 2 anos de tantas privações, né? Então, eu acho que a gente tem que agora, não está tudo resolvido, mas a gente tentar fazer algo melhor, né? Individualmente e coletivamente, para que Exatamente. tudo melhore. Próspero, né? Que a gente alavanque, né? O que a gente Isso. ficou estacionado, né? Porque muitas coisas ficaram estagnadas, foi necessário, ficaram estacionadas, né? E agora é a hora da gente criar força, né? Força de vontade, perseverança, insistência, né? Não é hora de cansar, não, não é hora de jogar a toalha, não. Agora é a hora de realmente a gente correr atrás dos sonhos, correr atrás das realizações, porque nós estamos transformando esse vírus aí e integrando ele na nossa vida, né? Ele agora vai fazer parte da nossa existência, né? Como tantas outras doenças, né, doutora? Você que é da área, né? Você sabe o quanto as doenças
inovam, acontecem doenças novas, porque o ser humano ele cria as doenças dele por causa do estilo de vida dele. E ele vai criando essas doenças e nós vamos transcendendo e transformando tudo isso e integrando e superando, né? Porque o ser humano domina o planeta, domina tudo, né? E acaba, às vezes, dominando, às vezes, até de uma forma caótica, né? Então, se nós pudermos dominar de uma maneira mais consciente, né? Totalmente consciente, esse é o caminho da saúde, né? As adversidades nos chamam para mudanças, né? Isso, e mudanças para nós nos transformarmos em melhores, né? Sim. Sempre, para transformar isso aí em algo produtivo, né? Porque o ser humano é produtivo, né? Então, Sim. hoje, o nosso desafio é aprenda a criar hábitos e mantê-los de maneira fácil e poderosa. Grande missão minha e sua, hein, Mirella? Porque às vezes a gente até cria hábitos, né? Mas nem quer mantê-los, porque são alguns hábitos que... Vamos tentar plantar sementinhas, Cris. Isso, e tem hábitos que queremos manter e não conseguimos, né? Isso aí. Então, assim, o povo está entrando, né? Vamos dar mais um tempinho, testando a mídia aí. Me fala um pouco de você, do seu dia a dia, como que está teu trabalho hoje, como estão seus clientes. Conta um pouquinho pra gente aí do seu dia a dia. Então, eu já tive o prazer de fazer uma live com a Cris, mas participo da vida dela profissional e também como amiga. E para quem não me conhece ainda, eu tenho uma formação médica em clínica geral, pela Santa Casa de São Paulo. Depois me especializei também em cardiologia, ecocardiografia. E a minha rotina é mais voltada realmente para a parte de consultório na área de prevenção cardiovascular, que é a área que eu mais gosto de atuar. Eu foco muito na parte de não só tratar doenças, mas na prevenção e na busca da qualidade de vida, principalmente ao envelhecer, né, em todas as fases da vida. E atuo também na área de exames complementares, porque eu sou apaixonada em ver coraçõezinhos batendo em movimento. Que legal. Trabalho aqui em São Paulo, trabalho em Minas também, uma meta minha que eu estou tentando alcançar para ficar mais próximo da minha família. E é isso, eu já tenho quase 21 anos de atendimento, inicialmente foi em um hospital, e atualmente mais a nível ambulatorial, como se diz. Eu gosto de evitar que o paciente chegue no hospital. Então, eu acho que é uma coisa muito de você ter que ter realmente pulso para tentar mudar a cabeça, mudar os hábitos e você colocar, assim, uma forma do paciente se reprogramar e obter saúde. Né? Então, é bem gostoso isso. Prevenção, né? Olhar para si, pensar na longevidade, né? Na qualidade de vida, principalmente, né, doutora? Eu acredito que a cardiologia seja uma das áreas mais psicossomáticas que existem. Eu acredito até, às vezes, que supere a psiquiatria, por incrível que pareça, né? Porque o psiquiatra, ele já tem, geralmente, ele já está perto do diagnóstico já, né? Agora, o cardiologista, o gastro, muitas vezes não tem o diagnóstico ainda, né? De que é uma doença total, né? Que é uma doença psicossomática, e o cardiologista, ele é um grande parceiro, né, dos psicólogos, porque ele vai tratando o cliente, ele vai com jeitinho, né, mostrando para o cliente que ele não é só corpo, que ele também tem o estresse, que o estresse não afeta só o corpo, apesar de parecer com a elevação cardiovascular, né, a pressão, taquicardia, que é físico, né? Então, eu sou fã de vocês, porque vocês acabam fazendo, às vezes, até um pré-atendimento, né? Então, quando vocês encaminham o cliente, ele vem bem consciente do que é um processo terapêutico, do que ele quer no processo terapêutico, são parceiros mesmo, né, que me ajudam a desmistificar, porque nós precisamos desmistificar, ver se aquilo é físico, né? A organicidade é importantíssima, porque muitas vezes até a pessoa está em risco. Então, o cardiologista ele acaba fazendo essa avaliação e ajudando muito o psicólogo a entrar meio que com o pé direito na terapia, que olha,
parte orgânica, o doutor está cuidando, né? O cardiologista está cuidando, a doutora está cuidando. Agora nós vamos cuidar aqui da sua parte emocional, né? Dos seus sentimentos, né? Porque o coração, ele representa isso, né? Até eu andei estudando, né? Tem estudos, né? De que muito antigamente se achava que o cérebro era o coração, né? Assim, quem determinava tudo era o coração, né? Existiam teorias assim, né? Determina sim, da parte sentimental determina, com certeza, a nossa vida, o nosso prana, né? Essa energia toda vai para lá e ele é que trabalha essa energia, né? Como você falou, adora ver coraçõezinhos batendo, né? É vida, pulsar, né, doutora? É pulsar, né? É isso Bom, aí. o que seria maneira fácil e poderosa? Um grande desafio para nós duas hoje, né? Eu acredito. Sim. Então, bora lá, vamos lá. Vamos embora. Eu vou falar um pouquinho, vou introduzir aqui o assunto, né? Falando um pouco sobre a nossa cultura, né? Do Réveillon, rapidamente. Aí depois já passo a palavra para ti, né? E você vai comentar conosco aí a tua parte aí, essa parte tão importante que é a parte física, né? Tão importante de como que é o comportamento, como que ele se processa, como que muda a nossa vida, tudo isso. Bom, no Réveillon, geralmente, né, estava brincando agora há pouco, mas é verdade, nós vamos lá para queima de fogos, né, ficamos olhando todos aqueles fogos queimando, temos aquela famosa música, né, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Esta música retrata a nossa esperança, né? Que no Réveillon nós temos muita esperança, olhamos para o céu e nós olhamos para aquelas estrelas, né? E pedimos para elas levarem todas as nossas dores, né? Todas as nossas dores do ano que passou, do ano velho, e trazer coisas novas e boas para nós no ano novo. Só que será que a gente acessa essas coisas novas? Desculpa, Mirella. Imagina. Será que a gente acessa isso? Né? Será que a gente realmente atrai isso para a gente? Vou passar a palavra para você estrategicamente, tá? Respira que eu vou mandar bala aqui, depois eu te chamo. Aí, vamos lá. Então, o que eu posso desejar para todos agora é um feliz ano novo com bons e novos hábitos, né? Isso que a gente quer para a nossa vida. Aí, assim, eu gostaria de colocar uma reflexão, né? O que será dos meus pedidos que eu fiz lá na virada do ano de 2020 para 2021? Será que você se lembra, Cris? Será que cada um daqui se lembra de pelo menos um pedido desses 3? Aí que vem, né? Já passou um ano, nós estamos pedindo novamente. Então, assim, eu fico muito, muito, assim, feliz por aqueles que lembram e que conseguiram. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas nem lembram dos pedidos, dos desejos que fizeram. E muito menos do motivo desses pedidos. Tá? Então vamos lá. Passou um ano. Né? Às vezes em menos de um mês, assim, às vezes a pessoa já até desistiu. Mas aí eu queria colocar pedidos, desejos. Eles não podem ser só pedidos. Eu vou pedir para que eu consiga um emprego melhor, que eu quite minhas dívidas, que... Não pode ser lista de desejos. Tem que ser lista de atitudes. Por isso, muito dos hábitos não são adquiridos. Não vai vir do céu. Então, a gente tem que ter... Eu acho que, tipo assim, eu sou um pouquinho metódica e sou assim, se eu falo, eu quero conseguir isso... Se você me perguntar aqui, Mi, quais foram os 3 pedidos que você fez lá? Eu vou falar, eu cumpri esse.
Mantive, acho que quase todos. E eu coloco isso para minha vida e essas mudanças, eu sou uma pessoa que gosto de mudanças, eu não gosto de estagnação. Então, acho que eu tenho um pouquinho, assim, de algumas dicas para passar para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, vamos colocar lá, só para a gente saber, entender um pouquinho. Eu li um estudo agora no começo do ano, que foi feito com mais de 157 mil brasileiros, tá? Uma pesquisa encomendada para uma agência britânica que faz essas pesquisas, até com o intuito empresarial de ver aonde as empresas e a mídia vai abordar para ajudar as pessoas ou ganhar em cima do sonho dos outros, né? E quais foram o top 10, né? Quais são os sonhos ainda das pessoas? Eu quero falá-los porque, na maioria das pessoas, algum deles vai estar lá. E por que não realizá-los? Então, o primeiro ainda é casamento, Cris. Todo mundo fala que casamento é uma instituição falida. Me surpreendeu. Me surpreendeu. É, mas o brasileiro ainda é romântico. Ainda temos salvação. Isso, que legal. Então, o primeiro ainda é casamento, o romantismo ainda existe. O segundo é ter uma vida saudável. Isso aí é muito fácil de se imaginar, né? Os desejos principais é: eu vou emagrecer, eu vou começar uma dieta nova e vou me exercitar. Isso aí eu acho que é o desejo da maioria das pessoas. O terceiro é empreender. Empreender no sentido de melhorar a sua vida financeira. Trabalhar ou um novo negócio ou obter mais sucesso na onde você está na sua vida profissional. O quarto é parar de fumar. Nossa, caramba, tem bastante fumante, hein? Tem. E parar de fumar é uma coisa que é uma das quase assim hábitos obrigatórios que eu peço no meu consultório. E tento ajudar as pessoas a conseguirem. Aprender outro idioma. Inglês em primeiro, espanhol em segundo, tá? Então foram o sexto e o sétimo. Depois, trocar de celular. Pessoal, isso aí ainda é... o celular é o amiguinho aí das pessoas. Ainda é o desejo. Aprender a dirigir, comprar um carro ou um imóvel, mais o carro, e quitar dívidas. Então, esses foram os top 10 aí. Agora, olha que interessante. Desses pedidos todos, apenas de tudo que a gente pede, apenas 19% das pessoas conseguem alcançar. Nossa. E olha como apenas 19 pessoas têm sucesso. Então, estão se tornando promessas ao Léo, e não atitude. E olha que interessante, eu tô colando um pouquinho aqui, tá? Que eu preparei um roteirinho. 30% se esquecem das promessas nas primeiras semanas. Nossa. Nas primeiras semanas, a pessoa já nem lembra. Quando eu perguntei para você, Cris, você se lembra das 10 promessas? Eu lembro porque eu fui alcançar. Então, se a pessoa não começou, ela não vai nem lembrar do que ela pediu. Eu anoto. Mas anotar é bom, porque já começa como se fosse... Colocar no caderninho é importante, você roteirizar. Eu vou falar sobre isso, você roteirizar é importante. Então, colocar no caderninho, legal, tá? E também, se você tiver memória ruim, você não vai esquecer. Eu não tenho boa, então não esqueço. Então, 30% se esquece nas primeiras semanas. E olha a coisa, até o carnaval, 51% vão voltar aos velhos, bons ou maus hábitos. Nossa. Então, eles vão ficar o quê? Estagnados. Não que eles vão adquirir só maus, mas eles vão ficar lá nos bons e não vão atrás de outros. Ou seja, não adianta você fazer promessa de começo de ano, se não colocar... Eu prefiro que a pessoa coloque uma meta ou crie uma meta no meio do ano e falar assim, eu vou conseguir em 6 meses, um ano. É melhor do que você colocar uma coisa como se fosse lá que vai cair do céu. Não vai cair do céu. Mas bora lá. É importante ter desejos? Ela é também, né? Uma meta singela, né? A gente vai começar com metas menores. Se você começar numa meta muito grande, você vai ter frustração. Você vai ser vencido por por exemplo, uma fadiga, um excesso mesmo de cobrança, tá? E aí que eu falo, por que será, né, que isso acontece? Que não vai para frente? Então a gente vai conversar sobre isso agora nos outros tópicos, mas eu queria só
fazer uma introdução. Que uma mudança demanda, isso aqui é um algoritmo que eu criei para mim, tá? Demanda, primeiro, reconhecimento, autocrítica. Não é você escolher, tipo assim, hoje eu vou, começo do ano eu vou emagrecer, vou ser mais saudável, vou fazer uma dieta. Mas por que isso implica tanto? É você ter uma autocrítica. Olha, eu quero fazer isso porque eu não estou saudável, a minha qualidade de vida está diminuída e eu tenho alguns problemas psicológicos que me levam à compulsão alimentar. Então, a primeira coisa é reconhecer. Eu vou mudar o meu hábito porque eu tenho uma certa deficiência ou uma certa fraqueza ou uma certa fraqueza ou uma certa dificuldade naquilo. Então, ter autocrítica e assumir. Ah, eu vou parar de fumar, eu tenho um vício. Eu tenho um vício. Primeiro, se você não reconhecer, você não vai. Isso. Segundo, demanda ação. Como eu falei, não adianta colocar no papel, vai demandar ação. E ação vai demandar duas coisas, tá? Esforço. Oi? Tô anotando tudo, tô aprendendo aqui. Ou então você vai mudar 10 hábitos na sua vida, Cris. Tô dando receita de bolo, hein? Esforço. O esforço, ele vai demandar duas coisas. Ó, desculpa, a ação vai demandar duas coisas. Esforço e tempo. Depois eu vou falar sobre o tempo. Quanto tempo, Mirella, leva para você adquirir um hábito e manter? Calma que eu vou falar isso. Só para a gente não perder o raciocínio. O terceiro ponto, depois que você agiu e já começou a mudar, eu acho que é o mais bonito. É quando você vai para ação com um objetivo de reparação. O que é isso? Reforma íntima. Mudança. Isso envolve mudança, correção de caráter, correção moral, correção de atitudes, correção de pensamentos. E quando você consegue isso através de um ato, é lindo, tá? Isso chama crescimento espiritual. E o último é a manutenção, que a gente vai falar mais à frente. Mas, Mirella, eu consegui uma meta, me aceitar que eu tenho que mudar, consegui colocar em ação, consegui ver o objetivo disso, o resultado disso, que gerou bons frutos. E agora, como que eu vou manter? A gente vai manter realmente como se diz, aquilo que te fez mudar realmente por dentro, ele te traz uma gratificação. E você vai querer ser assim para que isso gere coisas boas para você e para quem está ao seu lado. Isso é automático. Então, manter, depois a gente vai falar um pouquinho, acho que a Cris pode até falar mais do que eu, Vou falar sobre os processos que a gente tem que manter, tá? Então, eu vou só agora abordar, como a gente vai falar agora sobre o porquê nosso organismo precisa de hábitos para viver. É quase que fundamental. É quase, se a gente não tivesse hábito, seria incompatível com a vida. Eu vou explicar por quê. Mas primeiro eu gostaria de falar o que é hábito. Eu gosto sempre, como eu falei, né? Médico sempre começa ou com histórico ou com definições. Então vamos lá. Aguentem a Mirella falando. Mas é interessante, Cris. É interessante. Conceitos. Se a gente não partir de conceitos, a gente não tem entendimento. Então vamos lá. Não aprende. Qual que é o conceito de hábito? Né? Hábito, já falei, não é desejo. Hábito não é promessa. Isso vai ao Léo. Hábito, o que é na definição do dicionário? Vamos lá, no Aurélio. Maneira usual de ser, fazer, sentir, um costume, uma regra ou um modo. Então, vamos resumir tudo isso? Um comportamento, tá bom? Mas para ser um hábito, ele tem que ser realizado de maneira frequente ou permanente. Então, ele tem que se tornar automático. Tá bom? Tem que ser agora, e na psicologia? Tem que ser incorporado. Fazer incorporado. Incorporado. E na psicologia? Eu vou falar, Cris, mas como é a sua área, você fala se tem alguma coisa a mais. Eu peguei um conceito do Mowley de 1993. Hábitos. É de uns melhores. Eu acho que é fácil de entender. Hábitos
se relacionam com padrões de comportamentos aprendidos. Guarda essa palavra, aprendidos, aprendizagem, porque quando eu for falar do processo neurológico é importante. Que uma vez mantidos, dão estabilidade e permanência ao comportamento ou atitude, podendo ser bons ou maus hábitos em seus motivos. É isso, Cris? O hábito, ele está relacionado ao que hoje está muito na moda falar estilo. Então, um estilista, ele é um cara metódico, que tem uma arte que o norteia. Fica fácil você entender o que é hábito, dando esse exemplo, né? Essas historinhas fazem a gente gravar os conceitos. Então, assim, um hábito é um estilo de vida, né? Então, você tem um estilo de vida que tem vários hábitos. Muitas vezes você tem um hábito na sua vida que engloba várias ações, várias atitudes que se tornam um estilo de vida, mas é aquele hábito só. Ele, muitas vezes, ele engloba todas essas ações. Por exemplo, você comentou que você gosta de fazer exames, você gosta de ver o coração pulsando. Isso é um hábito seu. É algo que você tem essa atitude no teu trabalho. É um comportamento que você quer ter, um comportamento que você está consciente dele. Então, essa consciência do hábito, o seu cérebro tem mesmo que você não tenha. Você vai falar agora, tá? Mesmo que você não tenha a consciência de que você tem um modo de ser, que você tem uma forma de fazer, o seu cérebro tem. Ele está acompanhando cada passinho que você está dando, cada hábito que você tem e não percebe. Então, tem pessoas que têm toque, né? São hábitos. São hábitos que a pessoa tem que os acalmam, né? Hábitos que elas nem percebem, muitas vezes, que estão realizando, né? Olha aí a importância do nosso cérebro e o quanto ele participa disso tudo, né? Então, você definiu a melhor definição, a que eu mais gosto, coincidentemente, você escolheu. É a mais atual. Legal, isso aí. Então, assim, como eu falei, ele tem que ser um comportamento aprendido. Quando você aprende uma coisa, ele vai gerar alguns processos que depois vão para o seu subconsciente e aquilo ali vai virar automático, né? Então, todo aprendizado, todo processo de aprendizado, processo mental, atitude, reação a alguma coisa, ou aquisições de informações, elaboração de ideias, ele demanda todo um processo neuropsíquico inicialmente, tá? Então, assim, a gente tem que algum estímulo que a gente sofre, que vai gerar o estímulo inicial, pode ser um estímulo sensorial, pode ser uma vontade própria do ego, pode ser uma coisa na marra. Ele vai dar o estímulo para que o seu cérebro gere como se fosse canais ou caminhos, circuitos para que você resolva aquilo. Então, imagina o nosso cérebro, né? Eu tô aqui, eu mexo com a minha mão automaticamente, eu acordo de manhã, eu vou pro banheiro, eu vou escovar os meus dentes, tudo é automático. Virou um hábito. Eu faço exame de ecocardiograma, cada exame eu faço lá, em média, de 20 cortes ecocardiográficos, com mais de 50 medidas, e eu falo aquilo como se eu estivesse andando de bicicleta. Esse paciente chega e fala, doutora, como que você vê tudo em vez de... Para mim é automático. Por quê? Porque eu repito aquilo mais de 40, 30 vezes por dia há mais de 20 anos. Então, já é automático. Então, vamos comentar. Isso que eu aprendi, o meu cérebro criou várias sinapses e circuitos, que é caminhos. Um caminho, por exemplo, o caminho da leitura vai lá para o lugarzinho do cérebro da leitura. A da fala, da compreensão da fala, falar é de um lado, compreender a fala é outro.
Uma coisa que eu vou aprender pela visão, vai para cá. Então, o nosso cérebro ele vai criando. E é uma coisa incrível. É uma coisa divina. Aí, o que acontece? Imagine só o tanto de atividade que a gente faz e o tanto de atividade mental que a gente tem num dia. Muitas das coisas são comportamentos e ações que são até desnecessárias e inúteis. E muitos pensamentos inúteis também. Mas eles geram processos de sinapse, liberação de neurotransmissores, que vão depois gerar uma cascata neuroendócrina, que é a liberação de hormônios endocrinológicos que vão ativar os outros órgãos do nosso corpo para ter uma ação ou uma funcionalidade orgânica, tá? E por fim, se for uma ação motora, a gente vai ter também, além do sistema endocrinológico, o neuromuscular. Então, olha só. Imagina se cada pontinho de uma coisa que eu estou aprendendo, isso não virasse um hábito. O que ia acontecer com o nosso cérebro, Cris? Ele ia ficar o tempo todo transmitindo informação. Isso ia gerar pânico, ia gerar estresse, ia gerar estafa, ia gerar morte. Gasto de muita energia e, com o tempo, morte. Não há cérebro que aguenta, não há sinapse que aguenta. Então, olha que bonito, né? O ser humano, ele tem uma capacidade de autopreservação enorme. Por exemplo, uma pessoa que vai obstruindo as suas artérias coronárias paulatinamente, aos poucos, com o tempo, que não é uma obstrução aguda, o próprio coração gera circulação colateral. Isso é lindo. Você tem uma artéria aqui, ela está obstruída. As outras que estão aqui do lado mandam filetinhos de artéria para aquela religião que não está recebendo. Isso aí você vê no cateterismo. Uma artéria tentando salvar a outra. E não é remédio que faz isso, não. Isso é natureza. O que a natureza fez com o cérebro? O neurônio é uma célula que regenera ou não? Neurônio não regenera. Quem regenera são as sinapses. Sinapses. Uma vez que o neurônio morreu, por exemplo, você teve um AVC hemorrágico, você teve uma isquemia. Pegou M hemisfério. A pessoa perde todo o movimento do lado esquerdo. Aquilo ali morreu. Ah, Mirela, e as habilidades que ele vai conseguir ainda recuperar? É criação de sinapses. Através de outros neurônios que ainda estão vivos. Então, imagina, como eu te falei, o cérebro ele vai criar autopreservação. E a autopreservação é o hábito. Imagina assim, eu, Mirela, acordo todo dia e vou dirigir o meu carro. Antes, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu tinha que usar um monte de circuito. Eu vou entrar no carro, como meu papai me ensinou. Entra no carro, filha, puxa o banco para frente. Põe o pé na embreagem. Vê se o retrovisor está certo. Antes não tinha carro automático. Por segurança, filha, põe no ponto morto. Olha, filha, agora você vai pôr a primeira marcha. Cuidado. Solta a embreagem devagar. Aí anda. É a gente suando lá. Suando. Imagina se eu tivesse que passar por isso. Todos os dias. Agora eu tenho 40 e poucos anos, que eu não vou falar a minha idade. Mas imagina se eu tivesse que sofrer tudo isso todo dia que eu descesse na garagem para pegar meu carro. Coitado do meu cérebro. Aí o que ele fez? Eu aprendi isso. Eu fiz isso mais de não sei quantas vezes e ficou automático para mim. O cérebro ele vai usar só aquela via. Então ele não vai fazer a ativação de todas as vias, que é o pisar na embreagem, olhar no retrovisor, conserta o retrovisor, olha para fora, põe a mãozinha para fora. Não precisa mais disso. Aí, olha que lindo. Aí eu vou entrar, é igual escovar o dente. No começo, eu vou escovar um dente de cá, esse dente chama molar, premolar, canino, vou fazer isso? Não. Eu vou lá e vou escovar meus dentes. Aí, então, o que acontece? O cérebro, ele vai falar assim, olha, a via que a Mirela usa para dirigir o carro é essa e essa. As outras vão ficar lá no subconsciente. Você não precisa mais. A gente fica lá nas gavetas, né? Nos sanskars que eles falam, né? Nas espiritualidade. Vai ficar lá nas gavetinhas. O que eu não vou usar, vamos automático. Então, olha que lindo. Quando você cria um hábito, este hábito ele vai ficar automático. Então, o cérebro descansa. Para o cérebro não é preguiçoso, não. Mas para o cérebro, qualquer rotina que a gente faça, ele faria com que a gente colocasse ele como hábito.
Por quê? O cérebro quer viver. O cérebro quer espaço. Não para a rotina do dia a dia. O cérebro quer espaço para quê, Cris? Para a gente criar, para a gente fazer coisa nova, para rejuvenescer. Para criar, para aprender. Isso, para Para aprender. ter função mental. O cérebro não está lá para me mandar mensagem toda hora como que eu devo escovar o dente, gente. Então, olha que lindo que é. O cérebro quer economia. Então, o hábito é necessário. Qual que é importante? Agora vamos entrar naquela parte lá que a gente vai começar a falar do poder do hábito, que daqui a pouco eu vou passar para a Cris falar sobre o livro O Poder do Hábito, que é bem interessante e nos ajuda bastante. Eu vou dar só um pontapézinho aqui. Então, eu falei dos processos, né? E por que é importante ter hábito? Por autopreservação mesmo, tá? Então, para a gente manter o nosso cérebro saudável e para as coisas que realmente a gente deveria usar, e não para coisas inúteis e para o nosso declínio de saúde mental, principalmente, tá? Por causa do estresse que vai trazer, né? Como você explicou. Isso. Né? É que nem a criança, vou entrar com um parênteses aqui, né? Às vezes eu pelejo com os pais para criar rotina para a criança criar hábitos. O cérebro neném, né? O cérebro da criança é mais ávido ainda do que o do adulto para aprender. Então a criança às vezes fica estressada porque faz cada hora de um jeito a mesma atitude. Então, vai escovar o dente uma hora de um jeito, outra hora de outro, e aí o cérebro não aprende aquilo que você comentou, né? A leitura escrita precisa ser processada, então precisa ter um método, precisa ter uma forma e um hábito de leitura e de escrita, para que o cérebro treine tudo aquilo. Então, não é nem psicóloga agora que está falando, quem está falando aqui é a professora, a educadora, né? Porque quando você educa, seja em qualquer área, né? Em qualquer área que você trabalha com a educação, você trabalha com o hábito de estudar, o hábito de aprender. E você só vai aprender coisas novas quando você desocupar espaço. Quando que você desocupa espaço? Quando você tiver nota 10 naquele conteúdo que antecede o próximo. Se você não aprendeu aquele conteúdo ainda, seu cérebro vai ficar gastando energia com aquilo. Até você aprender. Então, eu falo, né? Por que você é estudioso? Porque você é inteligente. Você vai estudar porque você é inteligente, porque você sabe que aquela é a maneira mais fácil de você adquirir mudança. E próximo passo. Então, é uma grande luta nossa, muitas vezes, né? Para organizar a rotina em casa. Porque, não, tem que fazer tudo do mesmo jeito. Tem que fazer tudo do mesmo jeito. O cérebro é mecânico. Ele precisa deste ritual para que ele consiga trazer para você satisfação pessoal, porque você atingiu aquele aprendizado e te vague espaço para criar novas sinapses. Não é, Mirella? É isso mesmo. E a gente tem uma capacidade enorme de não deixar o cérebro apenas ele ser o orquestrador. A gente pode condicionar o nosso cérebro também, não é só ele que manda. Por exemplo, uma das práticas que a Cris aborda lindamente, que foi uma das práticas, acho que mais lindas da vida dela, é a meditação. Então, o que a meditação faz? Todo mundo acha que meditação é esvaziar a cabeça. Não é. Meditar não é esvaziar a cabeça. Meditar é controlar fluxo de pensamento. Criar pensamentos bons e comungar isso com a energia do universo. Então, entre esvaziar a cabeça, eu acho que todo mundo deveria ter um hábito de desligar a cabeça um pouquinho. Vocês não sabem meditar? Senta num cantinho, ou pega um livro, pega a Bíblia, pega um texto, durante 10 minutos reflete sobre aquilo, ou não faz nada, simplesmente pare e respire. Isso aí é oxigenar o cérebro, é mudar padrão de pensamento.
Você passou um dia inteiro vendo problemas seus, problemas de paciente, problema do mundo, problema do país. Tem uma hora que a gente tem que... Mas isso não é desligar a mente, não é esvaziar a mente. Cérebro nunca esvazia. Eu sempre falo, temos espaço demais para o conhecimento e durante uma vida toda não usamos nem 11% do nosso cérebro. Então, vou te falar a verdade, é um desperdício. E uma das coisas que eu mais prego, assim, em a gente usar essa plasticidade cerebral, essa imensa, como se diz, imenso arquivo que a gente tem, é através do novo aprendizado, é através do estudo e é através de você também se respeitar no que você tem capacidade ou não. Acho que isso é o grande segredo, sabe? Porque nosso cérebro é um arquivo enorme, gente. E aí que entra a necessidade de a gente colocar novos hábitos. Eu vou passar a minha vida inteira tendo aquele mesmo hábito. Eu vou acordar às 7, eu vou trabalhar, eu vou almoçar a tal hora, eu vou chegar cansado, eu vou cuidar do meu filho, eu vou dormir? Não. Numa vida, a gente tem possibilidade de fazer 3 faculdades e ter mais de uma profissão e uma carreira a seguir que a gente não usa. Então, vamos abrir nossa mente para novos hábitos. Tô na corrida aqui. Vamos abrir. Eu também eu falei que eu gosto de mudança e gosto de me refazer, tá? A gente tem que fazer isso mesmo, ter propósitos bons, individuais e que eles também possam ser coletivos, senão não adianta nada a nossa existência. Então, vamos só assim, para eu não tomar muita parte da Cris, que eu quero que ela fale, que é muito legal esses passos, que ela fale do livro Poder do Hábito. Eu só queria falar uma coisa também, que eu falei, como que se cria um hábito? Tornando atividades que seriam corriqueiras em atividades aprendidas, tá? E repetidas e que elas possam se manter para a nossa vida de uma forma boa. Aí vem aquilo que eu falei, que demanda esforço e demanda tempo. Esforço é força de vontade, tá bom? Esforço é força de vontade. Depois, quando a gente for terminar, eu vou falar um pulo do gato muito legal para vocês, tá? Sobre o esforço, tá? E o tempo. Então, tem 2 teorias, né? Muitas pessoas falam, quanto de tempo que eu preciso, Mirella, para considerar que aquilo que eu estou fazendo já virou um hábito? Inicialmente, um cirurgião plástico americano que chama Maxwell Maltz pregou a teoria de 21 dias, tá? Por que assim, a maioria dos comportamentos e hábitos mais simples a gente consegue realmente realizá-los em 21 dias? Mas porque ele viu que o corpo físico das pessoas que ele operava, que ele fazia cirurgia plástica, ele começava a demonstrar as mudanças boas e benéficas e a reparação e a recuperação do corpo depois de 21 dias. E depois ele foi estudando, olha, mudar esse hábito, quanto tempo demorou? Aí ficou isso de 21 dias, mas a coisa é mais complexa do que isso, tá, Cris? Aí o que aconteceu? Teve um estudo muito grande, feito por um psicólogo chamado Jeremy Dean, que ele relata muito bem num livro, que eu traduzi aqui em inglês o livro, mas chama assim, Formando Hábitos, Quebrando Hábitos. Por que fazemos coisas? Por que não fazemos? E como fazer uma mudança de padrão? Então, tipo assim, que é o mais difícil, né? Mudar um hábito ruim para um hábito bom, que depois eu vou falar sobre isso. Nesse estudo, ele mostrou que ele foi estudado várias mudanças de hábito de comportamento. E criou-se uma média de 66 dias. Eu uso isso muito no meu consultório. Eu não uso o número 66, não, porque isso foi uma média que variou em torno de 20 dias até 84 dias. Por exemplo, 20 dias é um hábito que ele é simples de se adquirir. Por exemplo, eu vou me condicionar a tomar um copo de água todo dia em jejum. Se eu repetir isso todos os dias por 20 dias, eu consigo manter. Isso no estudo, a maioria das pessoas. Pode ser alguém que decline, que não faça, mas você tem que seguir por 20 dias. Então, foi 20 dias. É um plano simples, tá bom? Agora, um plano mais elaborado, que é você se exercitar ou atingir uma meta mais puxada fazendo o exercício, precisa pelo menos 84 dias. 84 dias de disciplina e fazer. Nossa, Mirella, mas 84 dias seguidos? Não precisa 84 dias seguidos. Você pode fazer essa atividade física 4, 5 vezes por semana
E isso vai se estabelecer mais ou menos em 84 dias, tá? Por exemplo, num prazo de 2 a 3 meses, eu vou conseguir colocar isso como um hábito adquirido, fazer exercício físico, ok? Então, o que eu falo para os meus pacientes? Olha, vamos colocar uma meta aí, tá? Quando você peca, o que Jesus falou pra gente? Não perdoe uma pessoa 7 vezes apenas, perdoe 70 vezes 7. Aí eu coloco assim, você tem 70 dias, vamos pegar lá a média do estudo? Então você tem 70 possibilidades de repetir isso, que isso vai virar um hábito. Aí a pessoa fala, ah, legal, não vou esquecer, então é 70. Então, é igual perdoar, tá, gente? Ah, e outra coisa, o hábito de perdoar é um dos mais lindos que tem, tá bom? E aprender a perdoar. Então, é só agora para finalizar, vou falar uma coisa, como eu já tinha falado. É mais fácil criar um novo hábito que você nunca fez do que trocar um outro hábito ruim que você já realiza há muito tempo. Ou não precisa ser ruim, não. Um hábito que você já realiza há muito tempo por outro. Por quê? Você precisa eliminar um para produzir e adquirir outro. Eu vou dar um exemplo muito simples e aqui até hoje eu dou risada de mim, Cris. Eu moro no meu prédio há aproximadamente, vamos lá, acho que 14 anos. Durante esse tempo todo, a minha vaga na garagem era lá no segundo subsolo. No final do ano passado para cá, me mudaram para a vaga no primeiro subsolo. Aí o que acontece? Não é todo dia que eu saio de carro, às vezes eu saio para trabalhar, eu vou de bicicleta, ou às vezes eu saio a pé, não uso meu carro. Já tem mais de 3 meses e eu já tenho 14 anos. Eu cismo de entrar na outra portinha que vai pro segundo subsolo. Aí vai lá a Mirella e o porteiro já dá até risada, já faz sinal para mim. Doutora, você tá indo pro lugar errado. Aí lá vai eu, desço lá no segundo subsolo, tenho que manobrar e subo. Eu falo assim, por quê? Eu faço isso há 14 anos, gente. Mas se eu começar, por enquanto eu tenho que bater o olho no prédio e ainda falar assim, Mirella, sua vaga é no primeiro subsolo. Se eu não faço, então quer dizer, ainda não tá automático. Eu tenho que chamar, Mirella, sua vaga. Se eu passo conversando com alguém ou não prestando atenção na porta da garagem, ponto. Lá tô eu, lá no segundo subsolo, manobrando o carro. Então, só para vocês saberem. Agora sim, largar um hábito ruim por um novo é mais difícil, gente. Mas é a mais bela das conquistas, porque você vai ter uma esplêndida recompensa para o seu futuro, tá? Então, e lembrar também que o vício ainda é pior do que um hábito ruim, tá? Porque o vício, o que que é? Lembra lá do caminho? O vício é uma coisa que dá pra gente uma satisfação muito grande, né? A fissura de uma droga, a euforia do álcool. Você começou a beber e o seu cérebro tem ali aquela via. Só que aquela via, o cérebro manda prazer pra gente. Aí o que acontece? Eu vou querer repetir sempre aquele caminho. Sempre aquele caminho. Só que é um paraíso artificial. Você deixar disso é pior porque o cérebro está te mandando a recompensa que é o prazer. Só que esse prazer é um prazer deletério. Aí sim, dificilmente a pessoa consegue sozinha e a Cris deve saber e muito que hábitos ruins, hábitos não saudáveis e vícios demanda ajuda multiespecializada. Porque você vai ter que mudar comportamento da pessoa. É igual a compulsão alimentar. Não adianta você ir lá e falar assim, eu vou começar uma dietinha. Porque eu quero ficar magra, eu quero ficar bem, saudável, com uma estética padronizada. Mas aí você vai lá, faz a dieta louca, emagrece 20, 30 quilos, você tem como é que se fala? Um gatilho que pode ser uma decepção. O que vai acontecer? Você vai comer doidamente, porque o seu problema é o quê, Cris? É uma compulsão. Então, se você não tratar uma compulsão com uma terapia, não adianta você ir lá e fazer uma dieta de jejum intermitente, de cetogênicas, você vai perder. Fora para dentro, né, doutora Mirella? Cura de fora para dentro, Mi. Ao invés de eu pulsar, eu compulso. Então, é como se você tivesse que trocar o software de um computador. Você não vai conseguir trocar o hardware. Você não vai conseguir trocar de uma vez. Desliga um e põe o outro. Você vai ter que fazer uma migração. Tem que ter um mapa, e um mapa específico, estratégico, uma planilha.
tem que ter técnicas e todas comportamentais. Por isso que tem pessoas que ficam anos em análise, não demerecendo, porque a análise é maravilhosa, trabalha nossos traumas, trabalha muitas coisas importantes, mas não consegue sair do vício. Atenua, abranda o vício, mas não consegue sair do vício. Por quê? Porque o vício é a maneira da pessoa se relacionar com a vida. Ela se relaciona com a vida, é um hábito dela e que tem uma gratificação bioquímica que precisa ser tratada. Se não tratar essa gratificação bioquímica, a pessoa não muda, né? Ela não vai mudar nunca, porque o corpo dela tem esse funcionamento para viver. Costumo dizer isso para os meus clientes. Paciência consigo mesmo, né? Você não chegou a esse peso de um dia para o outro. E você teve um aprendizado para chegar nesse peso. Você vai ter que agora aprender de outra forma. Que é tudo que você descreveu, né, Mirela? Tudo que você descreveu. Bom, vamos lá. E, Cris, eu vou te passar, olha, você falou certinho, a gente tem que aprender. Fala pra gente esses 7 passos muito interessantes, né? A gente tem 10 minutos até as 8, né, Cris? Depois eu vou deixar você falar tudo aí, eu só falo só um pouquinho de consideração final pra gente despedir. Beleza, tá ficando mais tempo, mas eu vou tentar, nesses 10 minutos, vou ser breve. Bom, lembram do livro Dica da Cris, O Poder do Hábito, né? Esse livro, escrito por Charles Duhigg, ele ficou muito tempo, né? É um best-seller, e foi através de uma pesquisa que foi feita com uma moça, que mudou totalmente a vida dela, e eles fizeram a pesquisa, eu vou falar bem basicamente, e viram que ela mudou toda a parte neurológica dela, e ela mudou de vez os hábitos da vida dela para hábitos saudáveis. Virou maratonista, né? Enfim, os neurologistas quiseram saber o que aconteceu. E aí foram lá e viram que o cérebro criou outros padrões, como a doutora acabou de explicar aí de forma bem simples, e a gente entendeu bastante. Vamos lá. Primeiro ponto, né? A doutora comentou aqui, eu já vou fazer uma ponte com o que a doutora falou, né? Que ela falou do reconhecimento e autocrítica. Trace seu objetivo. Quando você traça um objetivo, você se compromete com ele, certo? Então, não é olhar para o céu, olhar para a queima de fogos e falar, puxa, que todos os problemas se explodam e que agora só vem a coisa boa. Não, eu vou fazer acontecer na minha vida. Eu estou merecendo isso, ou estou precisando disso, porque muitas vezes não é porque eu quero, é porque eu não aguento mais a vida que eu estou levando, eu não aguento mais aquilo que eu estou fazendo, aquele mal que eu estou produzindo para mim mesmo, ou evitar aquele mal que está acontecendo na minha vida, eu não estou suportando mais aquilo, mas eu tenho que ter o objetivo claro, né? E querer muito aquele objetivo, né? Se apaixone pelo processo. Então, assim, se eu tenho uma meta, né? Esse é o segundo passo. Primeiro passo, trace seu objetivo. Onde eu quero chegar e por que eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar e por que eu quero chegar. Aí, se apaixone pelo processo. Eu vou chegar. É o segundo passo. Se eu não me apaixonar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Porque o ser humano é mimado. Ele só faz o que ele quer. Se ele está consciente ou não. Ele só vai fazer se ele quiser. Pode ser a melhor coisa do mundo para ele parar de fumar. Ele pode viver uma vida inteira sem querer parar de fumar e um belo de um dia o ceifador vem na porta da casa dele, né, Mirela? Você sabe desse ceifador, né? Ele vem lá e leva a vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela não queria abandonar o vício. Ela não se apaixonou pelo processo de ficar bem, de não depender mais daquilo para ficar bem. Criar um hábito demanda esforço e tempo, como a doutora comentou. Né? A ação, que é o segundo ponto que a doutora colocou no início. Né? O esforço e o tempo. Para você criar um hábito, é tudo isso que a doutora descreveu. Não vou nem perder muito tempo com isso. Você precisa se esforçar e se dedicar. Se você não trabalhar o aprendizado, nada vai acontecer de verdade.
Vai parecer que aconteceu, mas não aconteceu. Quando você vê, você está reproduzindo mesmo a velha pessoa que sempre foi. Certo? Quarto passo, elimine excessos de opções. Aí nós chegamos a um ponto muito importante. Você falou de 10 desejos do ser humano. O ser humano não lembra nem 3, mas ele deseja 10. Certo? Então, se você não souber eliminar as opções, você vai ficar perdido gastando energia com todas elas. Então, eu quero mudar a minha alimentação. Mas eu também tenho que fazer exercício. Olha, tem um pacote ótimo aqui na academia, eu vou começar a fazer exercício. Não, mas eu ainda não fiz a dieta, ainda não estou fazendo o que a nutricionista me pediu. Mas eu vou fazer academia e vou fazer exercício. Mas eu tenho que fazer terapia também. Então, eu vou lá e vou fazer terapia. Não tenha vergonha de fazer passo a passo. Se eu simpatizei primeiro com o objetivo inicial de fazer a terapia para emagrecer, eu vou fazer a terapia. Aos poucos, com a terapia, eu vou passar para a minha dieta. Aos poucos, vou passar para o exercício ou vice-versa. Mas os objetivos têm que ser específicos. Se eu tiver uma demanda muito grande, muito excesso de opção, eu não vou para lugar nenhum. Né? Como diz o chapeleiro, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, você tem que ter aquela opção, é essa opção agora, nesse momento. Quinto passo. Grandes objetivos, pequenos passos. Você pode ter uma meta maravilhosa, sabe? De emagrecer 10 quilos. Estou dando exemplo de emagrecer que fica mais fácil. Né? Mas você pode ter metas bem ousadas, né? Espiritualizadas, metas muito maiores que essas. Mas vamos pegar essas mais simples, porque fica mais fácil de descrever. Então, você tem aquele grande objetivo. Para você é um grande objetivo. Você quer ficar bonita, você quer ficar bonito, você quer ter saúde, você quer ter resistência física, você quer ficar forte. Esse é o grande objetivo. Só que ele só vai ser atingido no passo a passo, nos pequenos passos, que é o que a doutora comentou, que é a reforma íntima. Você tem que fazer a sua reforma íntima. E ser singelo com você. E se permitir cada passo e degustar da jornada. Você vai chegar lá com certeza. É certeza que você vai chegar lá se você caminhar cada passinho de uma vez. Certo? Sexta questão. Tenha uma recompensa. Nosso cérebro funciona muito na dinâmica esforço-recompensa. Como a doutora também já bem explicou e bem detalhadamente. Só que a recompensa não pode sabotar. Vou dar um exemplo aqui. Eu faço minha maratona, eu cumpro todo dia meus 30 minutos de caminhada, todo dia. Aí eu me dou a recompensa de não caminhar 2 vezes por semana naquela semana, porque eu já caminhei mesmo. Então eu não preciso caminhar. Gente, não faça isso. Você sabota todo o esquema. Você quebra todo o esquema do cérebro e aquilo perde valor de uma hora para outra. Ela perde valor. Então, caminhe 15 minutos um dia. Mas caminhe. Não deixe de caminhar. Certo? Faça uma outra atividade física. Se dê a recompensa de acordar um pouco mais tarde e caminhar menos tempo. Mas não dê para você a gratificação de deixar de caminhar. Uma coisa que a gente faz muito no regime, né, Mirella? A recompensa errada do regime, né? Nossa, eu ralei, eu malhei pra caramba, já posso sair daqui da academia agora, fiz 2 aulas de super yoga, já posso sair daqui e já posso comer tudo que tem direito. Meu hambúrguer. Tá liberado meu hambúrguer, né? Você estragou tudo. Né? Então, faça a recompensa, dê a recompensa que te estimula, a recompensa que te valoriza, que te joga lá como campeão, aquele que conseguiu, a campeã, eu consegui, olha que legal, né? Tira uma foto bem bonita, posta que você conseguiu, tá todo mundo postando tanta bestagem. Por que você não posta lá coisa legal, que você está superando você, e chama as pessoas para vir superar junto com você, né, Mirella? E o 7º passo é a disciplina. Eu costumo dizer, já coloquei até nas minhas mídias,
que ter disciplina é repetir o Manter o hábito, né? O sétimo é a disciplina, que é o que é necessário para manter o hábito. Isso. Eu costumo dizer, Mirela, que disciplina na minha vida hoje é repetição de amor próprio. É provar para mim o quanto eu me amo. Todas as vezes que eu repito, eu estou provando para mim o quanto eu me amo. O quanto é importante, né? A gente se preservar e estar querendo tratar da gente mesmo, reproduzir aquele ato porque a gente quer, porque a gente é apaixonado por aquilo, né? Agora vamos entrar na parte, Mirela, eu quero que você conte tua experiência, e eu também vou falando da minha, de como que nós atingimos nossa meta, porque eu, ano passado, eu atingi as minhas metas, né? Eu criei um hábito, né? Isso é legal. Eu vou falar nem da tua experiência pessoal, eu vou dar os meus conselhos que eu vejo que são essenciais mesmo para quem ainda não entendeu esse processo, tá? O que eu gostaria de dizer? O que é que a gente quer ao mudar um hábito, ou criar um hábito bom, ou deseja no começo do ano? Por que eu quero ter um hábito bom e mudar? Eu quero ter o quê? Uma vida melhor, viver bem, viver mais, né? Isso implica em a gente quer qualidade de vida. Então, se a gente não for atrás das coisas para fazer dessas mudanças, é a gente mesmo que vai sofrer no futuro. E aí, o que eu sempre falo nas minhas palestras sobre qualidade de vida. Então, se eu sou uma pessoa que eu não tenho nem vontade, nem fiz a minha listinha dos desejos, não tenho uma meta, o que eu começo a pensar? Eu vou buscar uma coisa para mudar a minha qualidade de vida. E um objetivo, um conselho que eu dou, ao escolher um objetivo, pense no que esse objetivo vai gerar de frutos. Não é só emagrecer para a parte estética, não. Por exemplo, eu acho que quando eu deixei de comer carne, foi um grande objetivo para mim. Pessoal, eu também tenho um compromisso também com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a minha espiritualidade. Então, olha que bonito. Não foi um desejo e um alcance vago, sem resultado. Então, o que a gente tem que pensar? Ah, Mirela, o que eu posso mudar para a minha qualidade de vida? Qualidade de vida, só tem qualidade de vida quem tem equilíbrio com as esferas que eu já falei. Que é a saúde física e mental, boas relações pessoais, saúde financeira e um bom profissional ou não, mas uma saúde financeira, espiritualidade e sustentabilidade. Eu coloco para mim mesma, se eu vou criar um novo hábito, eu quero que isso melhore a minha saúde física, mental, social e que eu cause alguma coisa boa, que eu deixe uma marquinha no planeta. E isso me ajuda pra caramba a ter sucesso. Então é o primeiro conselho que eu dou, de pulo do gato. Segundo, pra gente ter sucesso, que é o item 7, eu fiz umas anotações minhas, tá? Eu acho que primeiro é isso, ter e ver propósitos para cada mudança que você quer, que é isso que eu falei. Segundo, força de vontade, motivação e disciplina. Eu queria falar só numa coisa, força de vontade. Eu não vou começar porque eu não tô com vontade. Para com isso, gente. Outra coisa, eu só vou fazer depois que eu melhorar. Igual, tipo assim, eu tô com depressão, mas eu só vou procurar o tratamento, eu só vou sair de casa e vou fazer um exercício físico depois que eu melhorar. Não, você tem que fazer aquilo para que você melhore. E não esperar melhorar para fazer. Então, tenha vontade. Não é esperar melhorar para fazer. É fazer para poder melhorar, gente. Isso é importantíssimo. E o terceiro passo, pense que o futuro será sempre grato pelo que você fez. Isso é bonito. Se você muda como pessoa e muda para o bem, você está criando um bom futuro para você e o mundo em que você vive vai ser mudado. Então, isso aí já é um grande estímulo, tá? E o seu eu do futuro te agradece. Pense nisso. O eu do futuro te agradece. Pensa nisso, você está se tornando uma pessoa melhor, não estagnada. A gente não é para ficar parado, a gente não é árvore. A gente é ser humano que precisa de movimento, de mudança, de reciclagem. Deixa eu ver mais aqui que eu queria falar também. O que a Cris falou, o ser humano, ele tende a desistir. O ser humano é autossabotador, gente. Então tenha força de vontade.
É mais fácil eu começar a fazer um exercício, fazer uma academia. Se comprometa primeiramente com você, mas você falou tudo, viu, Mirela? É se reconhecer no momento que você está. É. O meu momento foi quando eu estava subindo de a pé a ladeira ali da Doutora Arnaldo e o Henrique, seu sobrinho, teve que ficar para trás comigo porque eu não aguentava subir de resistência. Eu não tinha resistência para subir a ladeira. Todo mundo estava lá em cima, na Doutora Arnaldo, e eu estava lá embaixo. E o Henrique Olha. esperando. E isso te E deu um start. naquele momento eu decidi. Eu tomei uma atitude. Eu falei, que é isso? O que é isso? Que aquilo que você falou não é uma questão só estética. Agora já está numa esfera de incapacitação. Porque um hábito te capacita. Um hábito te traz capacidade. Não importa o que você vai fazer, faça por inteiro. Se entregue e treine. Respeite o passo a passo e curta o passo a passo, se permita o passo a passo. Né? Então, o que você era, você nem vai lembrar mais como você era. O Super Yoga entrou na minha vida assim, aquilo que você falou, um aprendizado novo, uma novidade, salvou a minha pandemia. Porque foi uma atividade que me trouxe mentalização, que me trouxe boas relações, que me trouxe disciplina. O poder do hábito, quem me indicou foi o Paulo Andrade, um professor do Super Yoga, um master trainer, que me ensinou e me ensina muitas coisas. Essas relações que tratam, como a doutora acabou de dizer, a Mirella acabou de dizer, né? Então, você precisa se comprometer com tudo isso, porque dá certo. Né, doutora? Né, Mirella? Nós estamos falando aqui, Mi, de algo que é certeza vai dar resultado e você vai conquistar. A disciplina é um ato que, se você no começo tiver resistência, se você tiver apaixonado por aquilo, se você tiver motivado, você tem pessoas, né? Eu costumo dizer, às vezes a pessoa não quer ir para uma academia, para um estúdio, ela faz personal. O personal é aquele parceiro, é aquele cara que se compromete com você para você se comprometer consigo mesmo. O terapeuta é assim também. A terapia online, quantas vezes eu preciso trazer meu cliente para o setting terapêutico, a instrutora de Super Yoga online tem que trazer o aluno para a aula online, porque ela está comprometida com a sua saúde, está comprometido com a sua saúde, muitas vezes você está esmorecido e você se perde em um dia que você não vai. Porque você diz, já não fui hoje mesmo, né? Então essa semana eu não vou fazer. O ser humano, ele tem que ser mais bondoso com ele mesmo. É a tendência que eu estava falando. O ser humano, ele prefere se autossabotar. Tipo assim, eu não consegui o objetivo lá que a doutora Mirella pediu para mim, eu vou deixar assim mesmo. Eu não vou conseguir nunca. Não, errou. Deu um passo para trás, como diz um meu primo muito sábio, muito espiritualizado. Errou. Põe a mão no arado e continua a trabalhar, põe a mão no arado de novo e trabalha e obtenho, e vai obter os seus planos. Então, assim, eu queria só, assim, já para finalizar, falar que, assim, então, o que é importante antes de fazer um pedido ou escolher mudar um hábito? É se perguntar para você mesmo, quem eu sou? Qual é o seu propósito de vida? Muitas pessoas passam uma vida inteira sem ter tido um propósito. O que colabora ou impede de eu alcançar esse meu propósito de vida? Aí sim, faz uma listinha. Aí comece pelas mudanças mais simples, para depois progredir para o grande plano final. Tenha e trace metas. Faça um cronograma. Pode fazer lá uma planilha. Se dê uma recompensa, se perdoe se você errar, põe a mão no arado e segue em frente. E pense que essa mudança, ela vai afetar você, mas o mais importante, ela tem que melhorar a sua qualidade de vida e, se possível, deixar uma marquinha para o planeta.
essa seria a minha dica. Eu hoje acho que depois de um certo tempo, a gente quer ser menos individualmente e ser mais para o mundo, para aqueles que a gente convive e vive, sabe? Então eu acho que é isso, é uma linda jornada você traçar isso e conseguir. Isso, exatamente. Na verdade, me faz feliz te fazer feliz, né? Então, o ser humano está vivo para isso. Você falou tudo, Mirela. O processo de construção e execução e conquista requer um propósito. Se o ser humano não estiver alinhado com o todo, né, com a natureza, ele não vai respeitar o processo, ele não vai ter paciência, ele vai querer tudo pronto e não vai degustar e enfrentar com maior resiliência cada obstáculo, né? Porque nesses momentos, no momento do eu não vou fazer por mim, que eu imagino, meu Deus, meus amigos estão todos lá em cima me esperando, o meu afilhado está aqui do meu lado e eu estou aqui para trás. A gente poderia estar junto, conversando, brincando. Olha, uma simples caminhada, Mirela. O quanto pode ser o momento da pessoa, da virada da pessoa. Aquela preocupação com o bem-estar comum, né? Eu acho que foi uma das últimas caminhadas que nós fizemos juntos antes da pandemia. Então, assim, eu falei, não, gente, isso não pode continuar, porque isso está transtornando todo mundo, está me deixando constrangida, eu quero melhorar, eu mereço melhorar, e todo mundo vai ficar bem se eu melhorar, né? Então, esse propósito, né, que eu encontrei na psicologia, você na medicina, né, dar exemplo, né? A gente dá exemplo para o nosso filho, muitas vezes, para que ele também pratique coisas boas, para que ele faça o bem para as outras pessoas. Começa na gente, essa nossa coragem, né? Esse enfrentamento, aceitar que temos limitações, né, Mirela? Que tem coisas que a gente não vai mudar, como você colocou no começo, né? Agora eu vou fechar a live com o início, né? Com toda a mensagem linda que você já deu logo no início da nossa live, né? Errar é humano, mas parece que as pessoas querem ser desumanas com elas mesmas, né? Elas não toleram erros próprios, elas não aceitam situações que elas estão tendo dificuldade, né? Que elas não querem, não gosto disso. Então, do que você gosta, né, Mirela? Aquilo que você falou, né? Onde eu tô? O que eu quero da minha vida? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo na minha vida? O que eu vou traçar? E às vezes metas singelas, né? O Bruno gravou, né? O Bruno que me ajuda aqui com as mídias, gravou um vídeo no YouTube que eu adorei, amei, e me ajudou esse ano a traçar metas, e até ajudou a construir essa live que logo em seguida você e eu já tínhamos alinhado. Então, assim, o que nos torna vivos, né? Objetivos, metas, realizações, planos. Às vezes metas simples, de superar, né? No caso dele, a meta de sair de trás da câmera e ir para frente da câmera, porque ele é fotógrafo e ele começou a gravar os vídeos do YouTube. Então, uma meta tão simples transformou a vida dele, que eu sei, eu acompanhei todo o processo, e que o salvou numa pandemia. E que hoje está ajudando tanta gente, né? Esse propósito de superação, né? Como você bem comentou, né, Mirela? Eu te agradeço imensamente a presença aqui, né? O Eu Super que Cris, agradeço, esses encontros são abençoados. vamos continuar, porque o propósito da marca Super Cris é esse, estarmos compartilhando desafios, né? Falar de assuntos que às vezes não são tão agradáveis, né? Falar de coisas que às vezes não são tão legais, né? Mas que são importantes e que transformam a nossa vida numa vida legal, numa vida boa. Eu recomendo todas as pessoas aí que são os meus parceiros aí das minhas redes sociais que acompanhem essa mulher, que ela é super mesmo. Mulher Maravilha. Você está comigo nessa, sempre. Vai virar mais vezes. A live de hoje vai ficar gravada, vai para o YouTube. E eu também vou colocar todos esses passos, né?
e tudo no meu site para as pessoas poderem estar utilizando e estar seguindo Legal, a sua página. Cris. E depois vamos ver se a gente marca mais uma para ver quem conseguiu, o que conseguiu, né? É, Tentando, quem como é que sabe, né? foi. Quem E colocou lá, anotou no caderninho e conseguiu, né? Seria ótimo. isso. E que de Feedback. 2022 para 2023 a gente bata palma para si mesmo e que só realize a consequência do que já realizou em 2022, né? Eu que Aí. agradeço, parabéns, doutora. Parabéns, Mi, querida. Imagina, Querida, imagina, eu que agradeço toda a sua sabedoria aí. você é muito mais, uma querida. Fala de uma maneira, a linguagem, eu adoro a Mirella, porque ela explica para gente de uma linguagem, muita coisa importante, ela dá informação científica, mas assim, você poderia dar aula, tá, Mirella? Você poderia dar aula, porque você explica de uma maneira assim que todo mundo entende, tá? Então eu acredito que isso daí faz a diferença para a gente, né? Agradeço a presença Bom, de todos, né? Essas pessoas que também estão na luta aí para o bem-estar, para a saúde de todos nós, né? É um processo, se respeitem, se aceitem como são e partam daí. se Deus quiser. Desejo a todos que fiquem bem. Até a próxima, Mirela, que seja breve. Obrigada a todos e a você, Cris. Fica com Deus. Uma ótima semana. Você também. Deus abençoe. Amém.